Gravando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Você pode puxar sua cadeira, você pode ouvir o programa em pé, você só não pode deixar de ouvir esse programa que tem como propósito abençoar a sua vida. Bom, eu me chamo Damerson, esse é o Bate-Papo Esportivo e hoje eu tenho o prazer de dividir esse bate-papo com o Teacher Kevin, que está aí na sua casa e vai participar juntamente conosco, e também o Teacher Léo, também está participando juntamente conosco, que para mim é um prazer, um privilégio, uma honra poder servir a Deus do lado desses dois varões valorosos que têm sido usados como instrumentos nas mãos do Senhor. E hoje, para o nosso bate-papo esportivo, nós temos um assunto maravilhoso. Esse assunto aí eu comecei a pensar nele, eu fiquei com fome. Eu vou admitir para vocês que quando eu comecei a pensar sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, me deu fome, mas é um assunto de suma importância. Hoje nós temos o privilégio, o prazer de receber Débora Fagundes. E aí você pode estar se perguntando, quem é Débora Fagundes? E você daqui a pouco você vai ouvir um pouco da história dela e o que ela tem feito. E eu quero desde já falar para a Débora que ela seja bem-vinda, é um privilégio, é um prazer, é uma honra a gente ter esse momento com ela aí, desse bate-papo esportivo. E só lembrando a você que você não perca o bate-papo esportivo, sabe? Toda semana nós temos um entrevistado, nós temos algo bem bacana para te apresentar que vai estar abençoando sua família. Por aqui já passou Stephanie Soares, por aqui já passou Hamilton Corrêa, e hoje nós temos o prazer de estar com Débora Fagundes. E aí eu já queria passar para ela. Débora, seja bem-vinda, fique à Ah, vontade, viu? muito De fato, obrigada. você você está em casa, se sinta em casa. Eu queria que você já começasse aí falando um pouquinho sobre você e o que você faz para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da sua história. Ai, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo também. Eu fiquei assim lisonjeada de ser convidada junto com nomes assim renomados como Stephanie Soares. Olha, um privilégio mesmo estar aqui. Obrigada, viu? Bom, eu sou a Débora, na verdade, mais conhecida como Debs, e eu tô aqui, assim, a convite desse pessoal super joia para falar um pouquinho sobre o meu Instagram, que se chama Tudo Pode de Vez em Quando. E a ideia do meu Instagram é um Instagram praticamente sobre comida, mas a gente fala muito sobre família, sobre valores, sobre filhos, sobre estar à mesa, sobre comer bem e sobre fazer algumas indulgências também. E por isso o nome do Insta, né? Tudo pode de vez em quando. E é isso que a gente acredita quando a gente está falando de alimentação. Então, é isso que a gente tem propagado por aí mesmo, né? Falando de alimentação saudável, de valores e da gente poder comer bem, de forma saudável, mas também de poder comer aquele brigadeiro, sabe? Do final de semana, de comer essas delícias que vocês têm aí em Recife também, que eu amei. Olha só, hein? Então fique atento aí que hoje vamos tratar sobre esse assunto de suma importância, a alimentação saudável. E eu queria já chamar para essa conversa Tite Léo. Eu queria confessar para Tite Léo algo que talvez ele não saiba, mas eu estou um pouquinho acima do peso, Tite Léo. Queria assumir para você que isso tem sido uma dificuldade na minha vida. A alimentação saudável, esse tema vai me abençoar, com certeza. E eu quero trazer para essa conversa Tite Léo, para ele já estar falando com vocês aí e poder estar trazendo as suas primeiras impressões sobre esse tema, hein? Cara, bacana demais, né? O Damerson tá falando isso aí, eu tenho certeza que em pouco tempo vai estar vai tá no peso ideal, na forma ideal aí. Eu tenho trabalhado para isso também, né? Inclusive eu te chamei no Instagram, não foi, Débora? Te pedi umas Oi, dicas, tal. e tu tá Mas é isso magrinho, aí. eu vi, Tô, viu? tô magrinho lá. Quando a gente se viu em Recife o ano passado, eu tava um pouquinho acima do peso, né? Ah, tá magrinho. Pois é, tô treinando, tô me dedicando
E eu passei, Débora, recentemente por um período de treino bem intenso assim, né? Foi um programa de 15 dias e eu tive muitas restrições alimentares. Então eu não comia nada doce. Então eu cortei café, cortei um monte de coisa, um monte de gordura e Uhum. tudo a minha alimentação era arroz integral, macarrão integral, carnes magras, né? Mas cara, foi muito difícil tudo isso pra mim porque eu amo biscoitinho, eu amo bolo, eu amo salgado. Então, eu queria saber, eu fiquei assim fascinado quando a gente conversou lá em Recife e você falou pra mim do seu Instagram, né? O tudo pode de vez em quando. Porque é tudo que um cara que tá fazendo dieta ele quer. Ele quer experimentar tudo de vez em quando, né? A É. possibilidade. Mas a maioria das dietas são muito restritivas. Eu queria saber como que como que a gente pode passar por essa experiência, né? Tendo benefícios, mas sem se torturar tanto. Ai, legal, Léo. Acho que essa é uma boa pergunta, sim. E eu acho que para começar respondendo ela, eu acho que a gente tem que pensar assim nos alimentos de verdade, na comida de verdade. O que é comida de verdade? É todo alimento que a gente não precisa abrir um pacote, a gente não precisa desenlatar, não precisa. Não tá enrolado num papel, né? Numa coisa assim. Então, o que a gente pensa quando fala sobre isso? Sobre frutas, legumes, vegetais. Então, essa deve ser realmente a base da nossa alimentação. O que é comida de verdade, né? Uma banana, uma maçã, uma couve, uma espinafre, uma rúcula, tudo isso é comida de verdade. Mas aí muita gente tem muita dificuldade em comer esses alimentos, assim, fala, mas eu não gosto de alface, eu não gosto de tomate, eu não gosto de cebola. Ó, o Kevin acho que já tá virando o olho, assim, pensando, não gosto de várias coisas. Mas Débora, tudo isso aí que você falou eu não gosto, não como aí, nada ó, disso aí. tá vendo como eu sabia? Eu já sabia, conheço. Mas a verdade é que, assim, isso eu tenho dado, né? Eu tenho dado aula de culinária desde o ano passado. E o que eu tenho trazido para as aulas é essa ideia de simples e saudável. Que as coisas mais simples, elas são as mais saudáveis e que muitas vezes a forma com que a gente prepara os alimentos muda totalmente a nossa experiência com aquele alimento. Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouco a nossa mente e como jovens, assim, adolescentes, adultos até, a gente precisa realmente ampliar o nosso leque, sabe? Falar assim, poxa, eu preciso experimentar essa mesma coisa que eu sempre comia de formas diferentes. Então, eu tenho alguns exemplos muito interessantes, porque eu coloquei uma sopa de abóbora, cabotiã. Eu não sei como é que vocês chamam abóbora aí em Recife. Deve ter outro nome, certeza. Tem outro nome? Eu não sei. Não sabe nem o que é abóbora. Girimum, eu acredito que é É, gi- girimum. eu tava com medo Deve de ser. falar girimum, né? Porque podia ser ignorância minha, mas eu acho que a gente chama de girimum. Não, sei, eu acho que deve ser, sim, viu? É aquela abóbora que com a casca meio preta, assim, né? E ela é bem laranja por dentro. Bom, eu faço uma sopa, um caldo, ou até mesmo um escondidinho, assim, um purê com essa abóbora, que fica maravilhoso. Ele é simples de fazer, mas eu coloco um toque especial nele que muda toda a experiência ali. E eu recebi mensagem de algumas pessoas falando: mas eu não gosto de abóbora, não vou provar, não vou provar. Eu falei, tudo bem, né? E essa que é a experiência da aula, de você estar lá e eu coloco isso na sua frente, então você fala assim, poxa, acho que eu não tenho outra alternativa, vou ter que provar de qualquer forma, né? Mas o mais interessante disso foi que eu recebi pelo menos umas 3 mensagens de volta de pessoas que não gostavam de abóbora e falaram assim: nossa, eu provei esse caldo seu e agora eu amo abóbora. Eu recebi ontem a mensagem da menina que falou assim: me pediram para levar um caldo e eu resolvi fazer o seu de novo, porque hoje eu amo abóbora. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para falar é isso mesmo, sabe? A gente tem que abrir a nossa mente, experimentar os mesmos alimentos, mas talvez preparados de formas diferentes, né? Eu acho que isso ajuda muito para começar a ter uma alimentação mais saudável.
É que legal, eu creio nisso aí também. Alguns dos meus amigos te seguem, né? Então, Hã? estão levando em consideração as dicas que você tem dado e compartilhado um pouco sobre como isso tem mudado a forma como eles interpretam, né? Mas, Sim. Damerson, deixa eu te contar. Quando eu conheci a Débora não tinha perfil de atleta, mas hoje a Débora está pronta para uma Olimpíada. Então Não, ela passou por uma transformação assim, e eu acho que ela pode contar pra gente qual que é o segredo, porque talvez a gente vai dar muito murro em ponta de faca nessa nossa luta, né? Perder imagina. peso, ficar em forma, mas a Débora tem os segredos, ela tem os caminhos aí e vai poder contar pra gente. Eu quero só ouvir, Débora. Ó, Na imagina. verdade, na verdade, Léo, antes da Débora responder, porque essa pergunta que você fez, ela é muito importante. Pergunta muito, muito importante. Então eu convido você, sabe, você que é jogador de futebol, ou você sonha em ser jogador de futebol, ou você que faz parte do time da escola internacional do Carpina, esse é o momento de você pegar uma caneta e um papel e você vai ficar atento a tudo que a Débora vai falar, porque isso pode mudar a sua carreira no esporte. Hein? A gente sabe da importância da alimentação saudável para um jogador ou para qualquer atividade esportiva que você queira fazer, você tem que levar em conta a parte da alimentação. Então eu já estou aqui, ó, com a minha caneta na mão, com um papelzinho em branco, para anotar tudo que a Débora tem a dizer. Eu já queria dizer, Débora, que eu já fiquei muito contente quando você falou de comida de verdade. Já anotei aqui, hein? Isso aí. Comida de verdade, a mais simples são as mais saborosas. É isso Então, mesmo. lema. Portanto, vai pegando essas dicas aí, juventude da Escola Internacional, você aí, pai, mãe, alunos, todo mundo fica muito atento no que a Débora vai responder agora, porque isso com certeza vai gerar um impacto na sua vida, hein? Olha, eu não tenho porte de atleta ainda. Ainda, tá? Ah, fala sério, Débora. Não, nós estamos aí batalhando, né? Sempre, eu acho que a gente tem que estar sempre, né? Mas eu passei por 3 gestações, então eu acho que eu posso falar um pouco desse processo, sim, que eu acho muito importante, né? Eu engordei muito nas minhas gestações, muito mesmo. Então, o processo de voltar, ele sempre é empenhoso. E eu acho que quando a gente tem um objetivo, então, se você é atleta, se você tem um sonho de ser atleta, você precisa realmente ter um foco nisso, você precisa se preparar para isso. Eu acho o exercício físico, primeiro, assim, ele é de extrema importância na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu escutei uma pessoa falando uma vez e eu peguei isso assim para a vida. Ela falou assim: sabe um velhinho, quando a gente fica velhinho? Porque eu sei, né? O Damerson falou aí, muitos têm o sonho de ser atleta e tudo, mas alguns talvez não vão chegar lá a ser atleta. Mas todos nós, é certo que iremos envelhecer. Então, sabe um velhinho? Quando o velhinho ele vai para a praça, ele precisa, sei lá, de comprar alguma coisa lá na praça da cidade. Então, ele não precisa ir caminhando quilômetros e quilômetros até a praça. Ele liga para o motoboy e o motoboy vai lá, busca e traz de volta para ele. Mas, quando a gente fica velhinho, a gente precisa ter força, sabe por quê? Para levantar do vaso. Então, a gente precisa fazer exercício físico. E exercício físico de força. E isso, assim, não dá para pensar quando a gente tem 50 anos. A gente tem que pensar agora, quando é adolescente, quando é jovem. A gente tem que se preparar para isso. Então, dito isso, né, que o exercício físico é de extrema importância, daí, quando você pensa na conjunção das coisas, a alimentação, ela vem exatamente ao lado do exercício físico. Não dá para você se dedicar tanto a treinar, a fazer exercício físico, quando você não pensa na sua alimentação, quando você se alimenta de qualquer forma. O seu corpo precisa de alguns nutrientes necessários, assim, para que ele se mantenha bem, para que ele desenvolva bem. Então, realmente, assim, a gente tem que prestar muita atenção na alimentação, né? E quando a gente pensa em perda de peso, daí a gente vai para um nicho assim menor. É,
o exercício físico, ele ajuda no processo, mas é a alimentação, a mudança da alimentação que vai te dar um resultado. Então, não tem como a gente pensar em perda de peso sem pensar em uma boa alimentação, em mudar a nossa alimentação, mudar a nossa forma de se relacionar com a comida, né? Então, a gente precisa realmente dedicar um tempo para isso e ser constante, né? Débora, eu falar para você que eu estou impactado aí com as suas respostas, viu? E até o final, eu vou compartilhar com você das minhas dificuldades. Legal. E eu vou chamar para essa conversa um cara que eu nunca vi ele fora de forma. Eu conheço ele já faz um tempo. E eu vou lhe falar, viu, Débora? Ele come, assim, ele não tem esse cuidado, mas isso vai mudar. Vai, Depois eu desse nosso sei. momento hoje, isso vai mudar. Ele não tem cuidado não, viu, Débora? Ele come coxinha, ele toma refrigerante, depois ele vai no sorvete, depois ele come a feijoada, depois ele volta na coxinha. Então, assim, é um cara que ele... Eita, gente. Só que ele ainda está em forma. Eu acho que depois que ele casar, isso vai mudar. Mas eu vou chamar para essa conversa Teacher Kevin. Ele vai fazer a próxima pergunta para você. E aí, ele é o cara que está em forma. Só antes de fazer a pergunta, né, eu queria dizer que eu percebi que eu tô com gordura localizada no abdômen. Por que Então, será, né? A coxinha. aí eu me senti motivado a estar correndo esses dias e eu acho que a alimentação tem que ser o próximo passo, né? Isso Até aí. porque, Débora, eu tava estudando esses dias sobre bioquímica, né? E eu Uhum. estava vendo que na hipertrofia, 60% da alimentação é que vai diferenciar no seu ganho de Exatamente. massa muscular, né? Então, isso é realmente a parte mais importante do treinamento, é a alimentação, né? É, Então, eu acho isso muito exatamente. interessante. E aí, trazendo minha pergunta, né? Eu queria trazer um pouco, como a gente estava falando no início, que a gente ia trazer princípios bíblicos para a mesa. Eu Uhum. queria saber de você aí como é que a gente faz para espelhar a glória de Deus através da sua alimentação, né? Eu acho que isso é uma dificuldade de muita gente e a minha também é uma dificuldade, né? Então eu queria Uhum. saber de você aí essa possibilidade. Ah, Olha, então eu vou ter que confessar aqui, gente, porque eu tenho muito pecado para confessar. Por muito tempo tomei Coca-Cola, assim. Eu vou confessar aqui de coração para vocês. Eu já, por várias vezes, semana de prova na faculdade, eu comprava 2 litros de Coca-Cola, Kevin sabe disso, e eu tomava de uma vez, numa noite, assim, tipo 1 hora, eu tomava os 2 litros de Coca-Cola. E aí no dia tô em seguinte, eu ia choque. lá e tomava de novo, e tomava, e tomava. E assim, e não comia nada, era só a Coca-Cola. Gente, como que Não pode fazer glorificava coisa? a Deus. Definitivamente, ainda bem que você está confessando, senão você ia tomar um pito. Não, brincadeira. Mas eu gostei muito da pergunta, muito mesmo, porque eu tô, inclusive, assim, estudando cada vez mais sobre isso, sabe, me aprofundando na palavra e pedindo a Deus para falar cada vez mais ao meu coração com relação a isso, né? E sabe, vocês já ouviram uma frase da boca, principalmente, né, de cristãos, assim? Eles falam assim, às vezes, olha, a gente que é crente, a gente não bebe, não, viu? Mas o que a gente come não tá certo. E daí eu quero, assim, perguntar para vocês, né, sobre essa questão, porque a gente acaba não confrontando, não exortando esse tipo de comportamento, mas quando a gente pensa que uma pessoa tem um vício, seja um vício na bebida, do cigarro, de pornografia, é, a gente acaba se assustando com esses tipos de vício. Eles são coisas que nos trazem um certo desconforto quando a pessoa fala sobre essas coisas, né? A gente aponta muito no outro, muitas vezes isso, mas a gente acaba não observando a forma com que a gente está se alimentando, a forma com que a gente come de forma exagerada e não glorifica a Deus. Porque imagina Jesus lá no casamento que ele foi.
Vocês acham que ele sentou ali à mesa e ele tomou vinho até cair? Parece até assim, assustador pensar nisso. Mas daí a gente pensa assim, daí eu posso perguntar para vocês acham que Jesus sentou ali e ele comeu até sair com a barriga cheia e falar, eu não aguento mais comer isso daqui? Certamente que não. A gente também fica assim até meio horrorizado de pensar em Jesus tendo esse tipo de comportamento. Só que a gente tem aceitado muito isso no nosso meio ultimamente. E a gente precisa realmente refletir sobre a forma com que a gente tem se alimentado, com a forma com que a gente tem deixado, assim, sabe? Esse tipo. Porque é pecado. E eu vou falar com todas as letras. É pecado. É pecado nós sermos exagerados na forma da gente se alimentar. É um exagero a gente comer. Eu falo que até água demais é um exagero. Porque se eu tomar 20 litros de água num dia e não comer absolutamente nada, isso também não vai fazer bem para o nosso corpo. Então a gente precisa ter um equilíbrio na vida, sabe? A gente precisa olhar para os alimentos, para aquilo que a gente está colocando no nosso prato com equilíbrio. Então, eu comer coxinha no almoço, eu comer um salgadinho de lanche, eu tomar uma Coca-Cola junto e não comer nada de vegetal, será que isso está glorificando a Deus? Né? É uma questão da gente se perguntar mesmo. Às vezes a gente vai em rodízio. Aqui em São Paulo a gente tem muito rodízio de comida japonesa. E as pessoas vão já com o pensamento assim: nossa, eu tô pagando, então eu vou comer. Não é? É verdade. Então, eu vou comer até cair. Gente, pensa em Jesus se comportando dessa forma. Não é assim, chega a ser incômodo, né? Traz um desconforto mesmo para a gente pensar em Jesus se comportando dessa forma. Então, a gente tem que reavaliar a forma que a gente está se relacionando com a comida. E como eu falei, lá em Gênesis, eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei com o Léo antes, mas assim, em Gênesis fala, Deus deixou as frutas, os vegetais, tudo aquilo que der semente para ser a base da nossa alimentação. E mais para frente, um pouco depois do dilúvio, ele fala: olha, os animais estão aqui, se alimentem deles também, né? Então, a base da nossa alimentação, a gente tem que pensar em que são os vegetais, que são as proteínas, as proteínas que Deus nos deixou, os animais e tudo mais. E o resto é um bônus. Então, o tudo pode de vez em quando. Realmente, você pode comer o McDonald's? Certamente que você pode, né? A gente precisa ter liberdade. Não dá para viver numa caixinha e falar nunca mais vou comer McDonald's. Mas a gente precisa ter uma relação boa com isso. Não dá para eu comer McDonald's todos os dias. Não dá para eu pensar em comer até cair no rodízio japonês. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E Que a bom, salada, que bom. a salada do hambúrguer, Débora, ela serve? Salada do hambúrguer. Se você contar aqueles 2 pedacinhos de alface ali como salada, viu? Ai, ai, ai. Débora, eu fiquei aqui com a consciência pesada enquanto você falava, e aí Ai, depois veio gente. aquele alívio, assim, quando você falou que dá para comer, né? Porque eu tô há 3 meses sem tomar Coca-Cola. E eu sou Ah, apaixonado, né? Então, então, eu acho que assim, sabe? Eu acho que se é uma coisa que nos controla, certo? Então é melhor a gente se abster. Eu penso assim, porque a Bíblia fala que nada deve nos dominar, não é verdade? Então, se você não tem domínio sobre a Coca-Cola que tem domínio sobre você, eu acho que é importante você tomar uma decisão para si, de falar, eu prefiro ficar sem, para que eu glorifique mais a Deus. amém. Agora, se não é algo que te domina, se não é algo que vai controlar você, então eu não vejo problema da gente ter uma relação de equilíbrio com determinadas coisas, né? Eu vou contar uma coisa minha aqui, assim. Eu sempre fui apaixonada por sorvete. Amo sorvete, assim, com todas as minhas forças. E eu morava num lugar, quando eu morava, acho que eu falei, né, que eu morei em Londres muitos anos, e eu morava lá, a casquinha do McDonald's custava 50 centavos lá da moeda de lá. E
Imagina, 50 centavos, gente, às vezes a gente achava na rua 50 centavos, assim, era muito baratinho mesmo. Sei lá, vamos pensar que é 10 centavos aqui no Brasil, a mesma referência, assim, né? Então era super baratinho, qualquer um tinha esse dinheiro. Eu passava na frente do McDonald's todos os dias para ir para minha casa. E daí eu comecei a me ver todos os dias passando no McDonald's e pegando uma casquinha. Isso aconteceu por algum tempo. É óbvio que eu fui ganhando um pouco de peso, não foi só a casquinha do McDonald's, mas aquilo estava me controlando. E daí, quando eu fui conversar com uma nutricionista, ela falou assim: vamos diminuir para 3 vezes na semana? E eu falei: nossa, como que eu vou ficar sem sorvete? Só 3 vezes na semana, imagina, gente. 3 vezes na semana é demais, até se eu for pensar, né? Até que eu comecei a fui diminuindo aos poucos e comecei a perceber que aquilo estava se tornando escravizador praticamente, porque toda vez que eu passava lá eu tinha que tomar. Então eu precisei reestabelecer uma forma de me relacionar com algo que eu amo, que é o sorvete, e descobrir novas formas de tomar sorvete e saber que eu posso falar não, muito obrigada, né? Eu não preciso, assim, a quantidade de sorvete, eu não preciso tomar um balde de sorvete, eu não preciso comer. Olha, gente, teve uma época que eu comprava, tem um sorvete lá que chama Häagen-Dazs. Os americanos, por aí, eles sabem, conhecem bem o Häagen-Dazs, mas é um potinho de 500 ml. Eu achava que assim, eu tinha que comprar aquilo e tomar o pote todo. 500 ml de sorvete, gente. Então, assim, eu precisei, por um tempo, me abster disso. E hoje, graças a Deus, eu sei que eu sou muito mais controlada. Eu tenho uma relação boa com isso. Então, eu sei, eu consigo tomar um sorvete, eu consigo falar não, obrigada, eu consigo ir numa sorveteria escolher pouco, né? Então, é a mesma coisa com tudo. Eu acho que a gente tem que... Tudo pode de vez em quando. Eu posso tomar sorvete? Certamente eu posso. Mas é de vez em quando, porque ele não é a primícia, não é a base da nossa alimentação, né? Cara, conversa maravilhosa, top. Estou aqui encantado de saber que você que está me ouvindo, não só você que está me ouvindo, mas todos nós, né? Temos o compromisso de trazer glória para Deus através da nossa alimentação. E como diz o apóstolo Paulo, né? Trazendo Paulo para a conversa aqui, ele diz que quer comais ou quer bebais, façais qualquer outra coisa, possamos fazer para a glória de Deus. Então, sabendo disso, tamanha é a nossa responsabilidade, hein? E agora eu queria trazer você aí para essa pergunta: será que a sua alimentação tem trazido glória para Deus? Será que a forma como você tem se alimentado, a forma como você tem escolhido os seus alimentos, tem trazido louvor a Deus? A pergunta é forte, hein? E cabe a cada um de nós aí poder responder essa pergunta. E a gente está muito contente com esse papo. O papo dá fome, mas ao mesmo tempo que o papo nos dá fome, nos leva a um compromisso para que nossa alimentação seja uma alimentação saudável. E os alimentos que venhamos a consumir sejam alimentos de verdade. E, Débora, é que eu quero confessar, eu tenho muita dificuldade, viu? A dificuldade não é pouca, ela é grande. E aí eu vou dizer para você qual é a minha dificuldade e eu queria que você pudesse me ajudar nesse assunto. Toda vez que eu como algo salgado, dá um desejo de comer doce. Doce. Só que quando eu como doce, dá vontade de eu comer o salgado. E eu fico aí nesse ciclo, sabe, que não tem fim, eterno. E aí, o que é que você tem a dizer sobre isso? Eu sou fã de salgado, né? Então toda vez que eu como algo salgado, eu quero comer outro salgado. Eu já amo um doce. Nossa, e depois de ter filho, então, fiquei assim, mais doceira ainda. Então, eu acho que é uma questão, assim, daquilo que você está se alimentando, principalmente, né? Muito do que a gente coloca no prato. Então, se a gente tem uma dieta muito rica em carboidratos, por exemplo, que se tornam açúcares no nosso organismo,
ou se a gente tem uma dieta muito baseada em açúcares, isso pede mais e mais. Porque o que o açúcar faz dentro do nosso organismo? Ele eleva nosso índice glicêmico, faz com que o nosso organismo produza mais insulina e, de repente, ele despenca, né? Esse índice glicêmico, a glicemia, ela sobe porque ela se enche do açúcar e, de repente, ela baixa de uma forma muito rápida e você quer comer mais, você sente mais vontade de comer e o seu corpo pede cada vez mais açúcar, né? Então, eu acho que a gente tem que balancear isso daí, principalmente no seu prato de salgado, aquilo que você está colocando no seu prato de salgado, né? O que é o seu prato salgado? É uma alimentação muito rica em carboidrato? Então, talvez é melhorar um pouco essa quantidade de carboidrato, porque se você coloca um pouco mais de vegetais, de folhas, né? Você se alimenta com um pouquinho mais de queijos, de castanhas que são oleaginosas, né? Que tem uma gordura boa. O seu corpo vai se sentindo mais satisfeito por mais tempo, sem pedir tanto essa necessidade de comer mais e mais e mais. E o açúcar, ele realmente ele acaba sendo acho que hoje assim é mais claro do que nunca de que o açúcar ele é quase comparado à cocaína, e de tão viciante que chega a ser. Eu sei, olha a cara que você está fazendo, mas assim, se a gente vai realmente dar uma pesquisada, é forte falar isso, mas o açúcar, e daí às vezes as pessoas pensam assim, eu vou trocar o açúcar branco pelo mascavo, pelo demerara, pelo orgânico, mas no fundo, tudo isso é açúcar. Um é um pouco mais refinado, né? O outro não, mas tudo é açúcar. O efeito que ele tem no nosso corpo é o mesmo. Então, a ideia é a gente tentar diminuir mesmo um pouco dessa quantidade de açúcar que a gente come, sabe? E eu falo assim, as primeiras 2 semanas é muito difícil. Você fica indo para lá e para cá e procurando, falando, e agora o que eu vou fazer? Mas aos poucos o nosso corpo ele vai melhorando e a gente vai condicionando a nossa mente também para achar prazer em comer outras coisas também, como uma fruta que também tem açúcar, que é a frutose, mas é um açúcar mais natural. Então você aprende a gostar, você refina o seu paladar. Essa que é a palavra. Você acaba refinando o seu paladar. E sabe, a gente não pode pensar que é da noite para o dia. É um processo, né? Como tudo na vida. É um processo. Não dá para a gente querer ser jogador de futebol, por exemplo, e bater, sei lá, fazer 3 chutes ao gol e falar assim, nossa, amanhã você, sei lá, quem que é o bambambam bam, bam aí agora da época? Porque É o Gabigol, menciona o Gabigol. aí, esse daí, Gabigol. Aí, esse daí. Não vou ser o Gabigol, entendeu? Eu preciso praticar muito, eu preciso de um tempo. Então, é um processo, gente, é um processo. Muito bom, Ô, muito Débora, bom. Você me ajudou eu queria. bastante. Queria Damerson, passar eu a só palavra queria. aí, passar a palavra para o Titi Léo, mas antes disso eu queria poder encorajar você. Você permaneça atento nessas dicas. É muito importante aquilo que está sendo dito. É muito importante pensar sobre a nossa alimentação. E já foram dadas aqui dicas maravilhosas para que você possa exaltar o nome do Senhor também por meio da sua alimentação. E aí, Titi Léo vai mais uma vez participar da conversa. Ele vai fazer uma pergunta e eu tenho certeza que é uma pergunta muito importante. Então, fique atento para ouvir não só a pergunta do Titi Léo, mas também Débora Fagundes falando sobre alimentação saudável. Débora, existe o dia mal, né? Para toda disciplina, para tudo aquilo que a gente faz, existe o dia mal. O foco, a determinação, a perseverança, tudo isso faz parte, né, da vida de um atleta ou de uma pessoa que pretende fazer atividade física de forma regular. Mas existe o Sim. dia mal, existe o dia que você não acorda tão bem, existe o dia que talvez para a esposa e aí teve um problema na família,
ou é um problema no trabalho, ou são as crianças que de repente acordaram muito agitadas, e é aquele dia que você quer jogar a sua dieta pro ar. Você fala, quer saber de uma coisa? Tudo pode de vez em quando, não. Pode tudo, de muito, a hora Todo que eu quiser, todo dia, a hora toda. Então, qual que é o encorajamento, Débora, que você dá para que a gente possa vencer nesses momentos, né? E até trazendo uma perspectiva bíblica, né, para essa conversa, como é que a gente pode lidar com isso, com o dia mal? Olha, Léo, olha, eu tô aqui pensando em algumas coisas para falar, sabe? Mas isso é certo. O dia mal ele vem mesmo, ele acontece, né? A gente tem dias que não acorda tão bem, tem dias que coisas, circunstâncias acontecem e é inevitável, assim, que a gente algumas pessoas elas se refugiam na comida e outras se abstêm. Elas falam, ai, não, não quero comer, não sei o quê. Mas a maioria acaba indo direto para a comida, né? E daí eu quero falar, acho que duas coisas, assim. Eu acho que a primeira é a gente identificar o sentimento que a gente está tendo. Então, se eu acordei e eu tô mal, por que que eu tô mal? Por que eu não tô me sentindo bem? O que que tá acontecendo? Eu tô ansiosa? Tem alguma coisa acontecendo? A gente tem que dar nome para os sentimentos que a gente tá tendo. Ah, então, sei lá, eu tive sei lá, uma discussão com as minhas filhas aqui, elas acabaram me estressando mais do que eu gostaria. Então, o que que eu tô sentindo? Eu tô estressada? Eu estou irada? E esse era o ponto que eu queria chegar, que a gente precisa nomear, então, os nossos sentimentos. Então, normalmente os nossos sentimentos, as coisas que estão acontecendo, elas são pecados, né? Ou a gente precisa ir para a razão. Então, se eu estou ansiosa, o que, que a Bíblia fala sobre ansiedade? Não andeis ansiosos sobre coisa alguma. Não é vá comer, sei lá, 2 quilos de carne ou uma barra de chocolate. Não é isso que a Bíblia fala. Fala para a gente se refugiar em Deus. Ah, então se as minhas filhas me estressaram e eu tô irada, a Bíblia fala assim que a justiça de Deus, que a ira não produz a justiça de Deus. Então eu preciso confessar minha ira e falar com Deus e me acalmar diante do Senhor. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa identificar os nossos sentimentos, dar nome a eles, entender que muitas das vezes é o pecado no nosso coração e a gente, de um pecado, a gente vai para outro, que é da gula, de ficar lá comendo e enchendo o nosso corpo de coisas que não vão nos trazer, que não vão mudar a forma que a gente está sentindo, vão dar uma satisfação momentânea. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu escutei uma vez e eu gosto muito. Você tá triste, Léo? Você tá triste? Então o que você precisa fazer? Você precisa sentar e chorar. Você não precisa comer. Você precisa sentar e chorar. E então, assim, a gente precisa abraçar esse sentimento, sabe? Então a minha dica é essa, da gente buscar a real. Buscar mesmo assim buscar entender o que a gente está sentindo, as coisas que a gente está passando e ter domínio, né? Pedir ajuda do Espírito Santo mesmo para nos ajudar a nos dominar nessa questão de buscar na comida esse tipo de prazer. E olha, gente, eu tô falando isso, mas assim, é um caminhar, tá? Não é uma coisa assim que você vai entender isso hoje porque eu tô te falando e amanhã você já vai acertar com toda certeza, né? Mas a Bíblia fala assim que a gente tem que voltar para onde a gente caiu, se arrepender e continuar. Ou seja, se amanhã acontecer alguma coisa assim e você não conseguir prevalecer, você não conseguir dominar esse seu sentimento e se refugiar em Deus, então volta para onde você caiu, se arrependa e vá para um novo dia, né? E a gente vai caminhando assim com Deus e com a nossa alimentação também. Fantástico, fantástico, Débora. É muito importante a gente olhar para tudo isso numa perspectiva bíblica, né? E não trazer uma resposta pecaminosa, né? Sim. Não responder de forma pecaminosa às nossas emoções, né? Aquilo que acontece à nossa volta, né? Exatamente. E isso traz, assim, acho que um autoconhecimento um pouco maior também, sabe, Léo? Porque a gente começa a entender que existe muito mais dentro de nós que Deus quer curar e tratar do que a gente imaginava. Muito mais. Então, é a gente dar a oportunidade para Deus
nos moldar mesmo, moldar o caráter dele em nós, assim, né? Cada vez mais, das coisas mínimas até as coisas maiores. Pessoal, fantástico, hein? Bate-papo esportivo hoje tratando sobre alimentação saudável à luz da palavra de Deus. Princípios bíblicos que podem ser aplicáveis de forma prática, né, diante desse tema, alimentação saudável. Então, fantástico. Você está ouvindo o Bate-Papo Esportivo com Débora Fagundes falando sobre alimentação saudável. E a gente vai chamar mais uma vez o Teacher Kevin para fazer uma pergunta. Ele está aí todo apreensivo para fazer essa pergunta, está ansioso, porque falou em alimentação, falou em comida, aí o negócio fica louco, hein? Fica todo mundo aí realmente apreensivo, porque trata, como já foi dito aqui, de alguns pecados que estão lá no nosso coração, sabe? E às vezes a gente está sendo egoísta. Além de comer mal, né, que isso é uma realidade de muitos de nós, Sim. a gente não quer dividir nem a coxinha, sabia? Está lá com a coxinha na mão, e aí passa um amigo nosso, um colega que está com fome, e a gente finge que ele nem está passando, ó. A gente quer comer a coxinha sozinho. Mas você sabe que eu tenho uma coisa interessante para falar sobre isso. Logo que eu casei, eu tinha, assim, um ódio dentro de mim quando eu estava naquele último pedaço de alguma coisa, ou quando eu estava terminando de comer o meu almoço, meu marido falava assim, ai, dá um pedacinho. Subia, assim, um ódio profundo dentro de mim. Mas eu posso dizer que Deus trabalhou isso no meu coração Amém. totalmente. Assim, não só com relação a dar o último pedaço, né? A abrir mão daquele último prazer ali, mas também como de servir ao meu marido melhor, né? Boa, Débora, muito bom. E aí eu quero chamar aqui um ouvinte fiel, hein? Fernanda Marques, a minha esposa. Presta atenção no que a Débora falou, hein? O último pedacinho pode ser dividido com alegria, né, Débora? Com contentamento em Deus. Com alegria, com serviço aos nossos amados maridos. Amém. Eu recebo essa palavra. Eu tomo posse. E aí eu queria chamar a Teacher Kevin para conversa, e ele vai fazer essa pergunta aí, que está afligindo ele. Vamos embora, vamos embora. Toma posse, né, Damas? Toma posse também de não tomar Coca-Cola, deixar diminuir a coxinha. Eita, Lele, eu quero ver, hein, Kevin? Quero ver. Mas vamos lá, né? Débora, eu tava olhando o seu Instagram, né? A página do Tudo Posso de vez em quando, e eu vi que tem bastante coisa lá que, assim, se você não lê o que tem dentro, você come facinho. Tá vendo? Tipo, eu vi umas tapioca lá, colorida lá, um negócio assim, uma pizza de banana, alguma coisa assim do tipo. E essas Não, coisas assim. pizza de banana se abafa porque era gordice, Kevin. Aí eu não. Foi mal, Bebê, eu não sabia. Mas assim, eu queria saber como fazer para essas coisas ficarem tão saborosas assim, né? Mesmo a gente não gostando, porque tipo, muita coisa ali eu não gosto. Mas assim, se eu olhar de cara assim, se ninguém me dizer nada o que é, eu como faço. Olha, Kevin tem que comer de olho fechado. comer de olho fechado. É só não falar o que tem dentro, né? Eu tenho uma amiga que não comia queijo de jeito nenhum. Eu falei, é mesmo? Então tá bom, vem jantar aqui em casa. E daí ela veio. Daí eu preparei o negócio dela, daí ela pegou, comeu, feliz assim. E eu comecei a rir depois, assim. Ela falou, o que que tinha aqui dentro? Eu falei, tinha um monte de queijo, isso sim. Ai, gente, eu amo poder mostrar para as pessoas. Amo. Essa é uma, assim. Acho que essa foi a razão de eu começar mesmo a dar as aulas, sabe? Porque lá nas aulas, como eu falei, eu coloco. Porque uma coisa é eu falar lá no Instagram para vocês: olha, isso daqui tem couve, tem isso, tem aquilo, mas é preparado dessa forma ou daquela. Uma coisa é eu falar isso para você e você já ter uma barreira e falar assim, ah, mas eu não gosto de couve, eu não vou fazer não, porque é ruim, eu não vou comer, eu já sei que eu não vou, já provei 5 vezes, a minha mãe já fez 5 vezes para mim e eu não gosto.
E outra coisa é eu pegar e colocar na sua frente e falar assim: experimenta isso daqui, come isso daqui que você vai gostar. Assim, ou só experimenta, né? Eu acho que a gente tem que dar chance, a gente tem que provar. Não precisa gostar de tudo, mas a gente tem que dar chance. Então é diferente quando está preparado na sua frente. Mas eu acho que a gente, né, nem todo mundo vai ter esse privilégio de estar numa aula, assim, de ter uma pessoa ali tão disposta a fazer coisas diferentes para você. Então, você tem que fazer por você mesmo, né? Em primeiro lugar, assim, eu acho que se você sabe que uma alimentação mais saudável, ela glorifica mais a Deus, ela vai te nutrir melhor, ela vai fazer mais bem para você. Então você tem que fazer por você, você tem que abrir a sua mente e tentar, e falar assim, olha, eu vou tentar. Então, lá no meu Instagram, tem um monte de outras coisas pela internet também, de formas de preparar alimentos diferentes. Então, eu vou pegar o brócolis, por exemplo, tá? Ou vagem. Vocês falam vagem também? Aquele verdinho assim? Acho que é, né? Isso. É vagem. Então, como que a gente normalmente come esses alimentos? A gente mergulha eles na água, daí a água ferve ali neles, você coa eles e come aquela coisa toda mole, com um pouquinho de sal, às vezes coloca um pouquinho... A cara do Kevin é ótima para mim, assim. Então, realmente, Kevin, eu acho que assim, você tem toda a razão, porque se aquilo fosse apresentado para mim, eu provavelmente ia torcer um pouco o meu nariz também. Na verdade, eu como porque eu sei que é saudável quando eu vou nos lugares e é preparado dessa forma. Mas quando a gente abre a nossa mente e faz um brócolis, por exemplo, eu faço o mesmo processo com vagem, com brócolis, o que eu faço? Eu ponho numa frigideira um pouquinho de azeite, um pouquinho de alho, jogo o brócolis cru ali dentro, um pouquinho de sal e acabou. Ele vai só saltear ali um pouquinho e ele vai ficar durinho, verdinho. Então a cor se manteve, a aparência dele se manteve, os nutrientes se mantiveram. Ou seja, quando você pega e prova esse algo diferente, você fala assim: poxa, nossa, nunca tinha gostado de brócolis, mas agora acho que eu gosto. Por quê? Porque ele simplesmente foi preparado de uma forma diferente, né? Então é isso, assim, procura, tenta se interessar. Você precisa fazer por você. Se interesse. Lá no meu Insta tá cheio de coisa bem interessante. Eu misturo umas coisas diferentes que ninguém imaginava, tipo cogumelo com ovo, que você fala assim, como assim cogumelo com ovo? Tenta e depois você me conta. Vamos lá, hein? Vamos tentar, né? Mas vamos tentar, Léo. Quero ver, hein? Eu tô com vocês, hein? Tô Eu com vou comer vocês. essa vagem aí com um copo de Coca-Cola, pra ver se desce. Que Brincadeira, isso? Débora. Do jeito que você falou aí, eu já fiquei com vontade de experimentar. Já Quero passei ver, por umas hein? experiências dessas aí também, já de não gostar e de repente alguém me apresentar de uma outra forma, e aí eu passei a gostar. Não, olha, eu fiz uma salada da última vez que eu fui para Recife. Fiz uma salada de acelga. Tinha uma acelga lá sobrando e o Luiz Felipe foi lá provar. O Luiz Felipe é amigo aí de Grande vocês. Luiz Felipe, nosso Grande, árbitro. Mandou um nosso árbitro. abraço aqui pra ele. Certeza que tá escutando a gente. Luiz Felipe comeu minha saladinha de acelga. Eu coloquei alho e gengibre frito na salada de acelga, junto com um pouco de azeite, sal e alho. Não, sal e limão. Depois a gente pergunta para o Luiz Felipe se ele gostou da salada ou não. Ele me mandou uma foto esses dias atrás dele fazendo a salada. Ele falou assim: nossa, eu nunca comi uma salada igual a essa daqui. Então é realmente abrir a mente para provar coisas novas. É isso aí, Débora. Muito bom. Você está ouvindo o Bate-Papo Esportivo. Toda semana um convidado diferente, E hoje, essa semana, o nosso convidado é Débora Fagundes, falando sobre alimentação saudável e trazendo princípios bíblicos para tratar sobre esse assunto. Eu queria levar a Débora agora para dentro da escola internacional. Opa! Débora, você está dentro da escola internacional, você está sentada
E você está falando para todos os alunos da Escola Internacional do Carpina. E eu queria que você tratasse, na verdade, eu queria que você desse alguns conselhos para os nossos alunos, para que eles possam, assim como você já tem dito durante todo esse bate-papo, eles possam estar se preocupando com a alimentação, para que eles possam estar trazendo glória a Deus diante da alimentação deles. Então, agora você está dentro da Escola Internacional, você está diante dos nossos alunos, e o que você tem a dizer para eles sobre alimentação saudável? Ai, muito bom. Então é o seguinte, eu acho que assim, como jovens, né, a gente não se preocupa muito com a nossa alimentação, a gente vai deixando a coisa nos levar, assim, né? E principalmente quando a gente sai de casa, quando a gente está naquele próximo estágio, assim, a gente já pensa assim, nossa, agora eu não moro mais perto do meu pai, da minha mãe, ninguém bota comida no meu prato, agora sou eu que vou lá e compro. Então, eu vou comprar todas aquelas guloseimas que eu sempre quis comer e meu pai e minha mãe nunca deixaram, né? E mais uma vez, eu quero refrisar que tudo pode de vez em quando. Então, essas guloseimas, essas coisas todas que você sempre teve vontade de comer e o seu pai e a sua mãe nunca deixaram, elas podem, você pode comer elas, né? Elas podem fazer parte aí da sua vida, mas que você tenha equilíbrio em escolhê-las, né? Em fazer as escolhas da sua alimentação. E uma outra coisa, né, que foi como eu falei no começo, vocês são jovens, vocês são adolescentes, estão aí, né, com seus corpos lindos, maravilhosos e saudáveis. Mas o nosso corpo é inevitável que ele vá envelhecer. Então, quanto mais cedo a gente pensar sobre alimentação, a gente pensar sobre aquilo que a gente está colocando para dentro, muito melhor a gente vai viver lá na frente. Então, não espere para pensar sobre alimentação ou sobre como seus filhos vão se alimentar lá na frente. Comece com mudanças hoje. Repense a forma com que você está se alimentando, com a forma com que isso está trazendo glória para Deus também. E aí eu queria passar a bola aí para o Teacher Léo. Ele tem mais uma pergunta aí. Ele está aí todo ansioso, apreensivo, achou que não ia dar tempo dele fazer essa pergunta, mas com certeza vai dar tempo. Fique atento, hein? Pessoal, dicas maravilhosas estão sendo dadas sobre a alimentação. Eu estou adorando esse bate-papo. O bate-papo com certeza vai render frutos e frutos para a glória de Deus. Amém. Cara, quando começou a quarentena, eu tava assim, muito preguiçoso, eu ia dormir muito tarde, eu me alimentava muito mal, muito açúcar, e eu tinha que estudar, né? Então, o meu rendimento nos estudos e no trabalho estava muito baixo. E aí eu percebi que eu tinha que organizar algumas coisas, a alimentação, o sono, né? E, e tudo mais. Mas agora, Débora, eu queria que você falasse aí pra gente sobre a sua experiência internacional, né? Conta pra gente aí como que foi essa história de morar em Londres, o que isso mudou na sua vida, o que a língua inglesa te deu de oportunidade. Porque a gente aqui é da escola internacional, né? Os nossos alunos, eles aprendem o idioma e talvez nem todos tenham a consciência da importância de você ter o domínio da língua e as oportunidades que isso vai gerar na sua vida, na sua carreira, né? Conta um pouco pra gente, Débora. Nossa, gente, eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter aprendido inglês e ter tido essa experiência de morar fora. Provavelmente foi a segunda melhor coisa aí, assim, sabe? Depois de marido e filhos, de encontrar com Jesus, vamos colocar assim, se a gente for colocar uma sequência, né? Mas eu acho que, assim, falar inglês é uma necessidade quase para o nosso desenvolvimento, assim, sabe? Se você quer se desenvolver, se você tem desejo de fazer coisas grandes, de jogar fora, a gente está falando aqui, né, com vários atletas que querem aí jogar. Se você quer se tornar um grande profissional, você falar inglês
faz toda a diferença, porque o seu mundo, ele abre mesmo, né? Então, assim, você tem muito mais acesso a literaturas, a pessoas, a vídeos, quando você tem entendimento da língua. Então, assim, que coisa preciosa vocês poderem já estarem numa escola aí né, internacional, que vocês aprendem inglês, que falam bastante inglês. Eu acho, assim, muito joia. E quando eu penso na questão da alimentação, nossa, ter morado em Londres foi fantástico. Londres é super cosmopolita, assim, né? Tem muita gente de vários lugares do mundo. Então, você tem restaurante chinês, tailandês, coreano, árabe, indiano. São vários tipos de culinária que você nunca pensou ou imaginou provar. Você fala assim, nossa, não acredito que existe esse tipo de comida, esse tipo de combinação. Então, assim, para mim ter morado em Londres foi fantástico. Foi uma experiência assim maravilhosa. Londres é a cidade do meu coração até hoje. Quero muito poder voltar lá com as minhas filhas hoje e apresentar aquela cidade e trazer essa experiência culinária para elas também, né? Que foi assim, é fantástico a gente poder provar alimentos de outros lugares e ter uma experiência muito boa, assim, se surpreender com a experiência. Então, invistam mesmo, se dediquem a aprender o inglês, porque é uma das coisas mais valiosas que vocês vão ter aí na vida. É verdade, muito importante. Mas, Débora, é, falando um pouco agora sobre o teu ministério, né, o que você tem desenvolvido com seu marido, seu esposo, o Rony, Sim. eu queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho de como foi que isso surgiu, né? Acho que você já falou um pouco no início, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente poder entender como foi que o ministério surgiu, de onde que veio essa ideia. Então, de uma forma breve, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre isso aí, né? E no que é fundamentado tudo isso que vocês fazem. Sim. Ah, legal. Eu e o meu marido, o Rony, a gente tem feito um ministério que a gente tem chamado de Ao Redor da Mesa. Eu, com o Tudo Pode de Vez em Quando, né, trazendo essa questão da alimentação, de você sentar à mesa, de você estar com a sua família, de você ter um tempo de qualidade com a sua família ao redor da mesa durante refeições, através de cafés, o que for, assim, né? Não só com a família, mas com amigos também. E o Rony através de jogos de tabuleiro. A gente tira um pouco a molecada dessa área aí da tecnologia, desliga eles um pouco dessa parte e traz eles para fazerem coisas um pouco mais ativas ali, né? Onde a gente pode desenvolver um relacionamento melhor, de olhar no olho, né? De conversar, de ter um tempo de diversão, de amizade, às vezes de frustração também, e poder trabalhar isso com os filhos, com a família, né? Então, isso tem sido assim o centro do nosso ministério. A gente criar relacionamentos ao redor da mesa e, através disso, poder compartilhar um pouco mais dos valores que Jesus nos traz, né? É a mesa assim que a gente pode conversar sobre várias coisas. Quando a gente pensa lá no Antigo Testamento, né? Eu até compartilhei um vídeo essa semana aí de uma devocional que eu fiz sobre isso. Mas quando Deus pega e dá instrução lá atrás, falando sobre como a gente devia ensinar os nossos filhos, ele fala que a gente deve ensinar os nossos filhos sentados em casa, andando pelo caminho, ao levantar, né, ao se deitar. E essa parte de ao sentado em casa me chama muita atenção, porque naquele exato momento, o povo, eles estavam indo em direção à Terra Prometida. Ou seja, eles estavam no meio do deserto, morando em tendas. Eles não tinham um sofá, uma televisão, mas provavelmente eles tinham a mesa. Não essa mesa que a gente está acostumada aqui, com cadeiras em volta, mas eles definitivamente tinham um lugar onde eles faziam as refeições e provavelmente era onde eles conversavam, onde eles mantinham o relacionamento dentro de casa, né?
E é isso que a gente tenta trazer de volta, né? Trazer esse valor da gente estar à mesa junto, de ter tempo junto, de olhar nos olhos, de poder ouvir um ao outro, de corrigir se necessário, de ensinar, de ser ensinado. E isso a gente faz quando a gente está comendo, quando a gente não precisa marcar um horário e falar, olha, 9 horas da manhã nós vamos sentar à mesa, né? Mas quando a gente está tomando café com a família toda, quando a gente está almoçando, jantando, em uma das refeições, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer todas as refeições em família hoje em dia, infelizmente, mas dar o valor necessário quando se senta à mesa em família ou com os amigos, que Jesus ele sempre seja ali mencionado e que a gente possa sempre lembrar do sacrifício redentor dele lá na cruz por nós, que nos permite sempre estar junto hoje, né? Então, o nosso ministério é isso, é poder trazer esse valor de volta para as famílias, para as pessoas em geral. Ô, Débora, e qual que são os maiores desafios que você acredita, né? Eu tenho certeza que muitos pais já te procuraram para falar sobre isso, Uhum. mas quais que são os maiores desafios para que os pais eles possam implementar isso na vida da família, para que possam sentar à mesa com seus filhos, né, e ensinar princípios e valores? Então, eu acho que um dos desafios é o tempo, né? Hoje em dia, assim, muitas pessoas têm tido muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Mas a quarentena, todo esse tempo aí que a gente está tendo em casa, está nos ensinando, ou está nos trazendo de volta a esse lugar, né? É você se reconectar com a sua família de forma intencional. Porque é muito fácil o pai passar o dia inteiro trabalhando e voltar para casa e ter uma conversa breve com seu filho. Mas a gente precisa de muito mais empenho assim para sentar e desenvolver conversa com os nossos filhos, onde a gente vai prestar atenção no que eles estão falando, escutar de volta, né? Então essa questão do tempo, eu acho que é um dos desafios. E mesmo quando passar tudo isso, eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nisso mesmo, né? Será que vale a pena eu trabalhar até 9 horas da noite, sair, sei lá, 7 da manhã e voltar às 9 da noite e ter tão pouco tempo com a minha família? Voltar, os meus filhos já comeram, já jantaram e, sei lá, já estão no sofá, então eu já sento no sofá também, a gente está sempre com a televisão ligada. Essa questão da tecnologia também é um outro desafio, porque na maioria das casas hoje que a gente tem adolescentes, por exemplo, cada um tem o seu próprio celular, então às vezes durante as refeições o celular está ligado, ou quando a gente está na sala, ou mesmo quando a gente está todo mundo em casa, cada um está no seu quarto fazendo alguma coisa e provavelmente ligado à tecnologia, né? E não me entendam mal, porque a tecnologia não é algo ruim, tá? Não é de forma nenhuma, pelo contrário, quando a gente sabe utilizá-la bem, ela é muito joia. Mas é isso, a gente precisa desligar um pouco disso e voltar ao relacionamento pessoal aqui um com o outro, né? Então é isso, né, Damerson? É um desafio para o pai, para a mãe, para aqueles que desejam vivenciar valores cristãos, né, na sua família. Então essa é uma palavra de encorajamento para você que é pai, para você que é mãe, para que você possa ensinar seus filhos ao redor da mesa. Mas, E Débora, quais são os frutos que a gente pode colher disso? deixa eu só dar uma dica antes, Léo. Uma dica que eu li esses dias e eu acho muito interessante. Às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Com relação assim a ter tempo de valor com a família e tudo, né? E eu escutei uma família dizendo esses tempos atrás que eles leem provérbios. Eles leem provérbios todos os meses. Então, toda refeição, o pai senta, que é o tempo que o pai tem ali, 15 minutos. Ele sempre lê um provérbio, um capítulo do livro de provérbios, né? Como tem 31, então dá certinho. E acaba o mês, eles voltam novamente e começam do início de novo, sabe? Então, e tenha certeza, né, que lendo
várias vezes a mesma coisa, a gente absorve muitas coisas, muito mais do que a gente imaginou que pudesse ter ali naquele livro, né? Desculpa, e agora sua pergunta, que eu te interrompi. Não, era só para que você pudesse falar quais são os frutos que a gente colhe disso, né? De ensinar nossos filhos ao redor da mesa, né? É trazer esses valores para dentro da família, uma vez que eu entendo que a tecnologia, que não é má, como você mesmo mencionou, Uhum. furtou isso das famílias, né? Eu acho que essa globalização, é a, todas essas transformações que nós enfrentamos hoje, e é muito frequente, é muito rápida, ela acabou furtando esse tempo, né? Onde os pais ensinam aos seus filhos. O que que a gente tem de fruto? Quais que são as recompensas para um pai e para uma mãe que decidem, não, eu vou educar meus filhos ao redor da mesa, eu vou ensinar aos meus filhos valores cristãos para eles. Quando a gente fala assim ao redor da mesa, né? Eu não quero que as pessoas entendam que assim idolatrem a mesa ou achem que a mesa é o meio, né? Porque não é. A gente fala da mesa porque normalmente a mesa ocupa o centro da casa. É onde a gente passa a maior parte do nosso tempo quando a gente está em casa. Só que hoje em dia isso tem mudado e é por isso que a gente tem resgatado esse valor da gente trazer todo mundo de casa para esse lugar central, ou que deveria ser o central, porque a gente faz refeições ali, a gente está todo mundo participando do mesmo objetivo, né? Não está cada um isolado no seu quarto. Mas os valores são grandes. Eu acho que assim, quando a gente pensa no relacionamento de Deus conosco, e de nós para com os nossos filhos, é isso que a gente traz de volta, esse relacionamento, né? Deus deseja se relacionar conosco e o nosso desejo deve ser de se relacionar com os nossos filhos. Deus nos criou dessa forma, Deus nos criou para nos relacionarmos, para vivermos em comunidade, em comunhão uns com os outros. E essa questão do nosso dia a dia, até mesmo de leve, traz da escola, vai buscar, e tem uma atividade aqui, e tem outra ali, que não são coisas ruins, mas que trouxeram uma carga para o nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pensa em todas essas coisas, a gente perde um pouco desse relacionamento de realmente falar, de abrir o nosso coração, de escutar os nossos filhos, da gente poder abrir o nosso coração para eles, da gente orar junto, da gente estudar a palavra, da gente identificar pecados e exortar, sabe? E tratar e lidar com aquilo de forma muito pontual mesmo, né? Então, é grande, é muito grande, assim. E eu tô pensando hoje mesmo, assim, passei por uma situação com a minha filha muito interessante, porque a gente estava prestes a começar o nosso estudo bíblico, mas aconteceu uma situação que deixou ela, assim, extremamente enfurecida e orgulhosa. E daí a gente teve que parar tudo. A gente não teve o nosso tempo ali de leitura da palavra, nada, mas porque a gente foi para a mesa, a gente ia ter aquele momento, eu pude identificar uma coisa e eu pude ir lá tratar com ela aquilo. E para mim bastou. Para mim aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa, né? A gente ajudar os nossos filhos a caminharem mais para perto de Jesus, para serem cada vez mais como ele é, para se aproximar mesmo, para ter uma vida que glorifique mais a ele em todos os sentidos, né? Nós temos o prazer e o privilégio de poder ter participado desse bate-papo. O tempo passa rápido, né? O assunto é bom, a E conversa fale. é boa. Então, o tempo vai passando, o tempo vai voando. E a gente foi tratando de assuntos muito importantes. E a gente fica muito contente de poder ter participado. Esperamos em Deus que esse momento tenha sido um instrumento, né, para abençoar a sua vida, que você possa estar pensando naquilo que foi dito, na importância de estar ao redor da mesa, de buscar valores bíblicos, para que esses valores possam ser introduzidos na sua vida como um todo. E também, sendo assim, também na sua alimentação. E aí eu queria trazer o Tite Léo e o Tite Kevin para poder estar se despedindo, né? Pena
mas o tempo passou, estamos encerrando. As últimas palavras aí dos meninos poderem estar agradecendo também a você que está nos ouvindo, que nos ouviu até então, e eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer mais uma vez ao Tite Léo, ao Tite Kevin, por essa honra, esse privilégio de dividir esse bate-papo com vocês, e agradecer em especial Débora Fagundes. Léo. Não, eu queria que, antes de mais nada, a Débora pudesse falar um pouco, apresentar as redes sociais dela, para que as pessoas, a partir de hoje, pudessem ter encontros com ela, né? Ela tá todo dia lá postando coisa. Então, Débora, fala aí o seu Instagram, seu Facebook, Twitter, enfim, como que as pessoas podem acompanhar o teu ministério? Olha, gente, eu como uma boa mãe, eu só mantenho o Instagram, porque é o que eu consigo. Mas o meu Instagram, eu já falei para vocês, né? Tudo pode de vez em quando. E se vocês quiserem dar uma olhada lá no trabalho que o meu marido também tem desenvolvido, a gente junto, na verdade, né? Chama A Mesa e o Trono lá no Instagram também. Muito obrigada aí, viu, pela participação aqui. Foi um privilégio, uma honra falar sobre esse assunto que eu amo tanto e falar assim de uma forma tão legal, né? À luz da palavra, que eu acho que é mais legal ainda, traz ainda mais uma conscientização para a gente, né? Obrigada aí pela oportunidade de vocês, viu? E eu estou super à disposição lá, pode me chamar, tem altas dicas. Obrigado, Débora, por ter aceitado o convite, tá? Eu fico realmente sempre honrado em servir junto com vocês. A gente já serviu em algumas oportunidades, né? E Deus me presenteou com a oportunidade de liderar a sua família. Fui liderado por vocês, depois liderei. E eu realmente aprendi muito com você, com as suas filhas, com o Rony. E eu louvo a Deus aí pela sua vida, tá? Foi um bate-papo muito bom. Tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente aí que vai poder estar assistindo. Um forte Amém. abraço, dá um abraço aí nas crianças e a gente se vê por aí. Obrigada, Léo. Valeu, viu, gente? Pessoal, obrigado, valeu, que Deus possa em tudo ser exaltado e adorado, e nós queremos agradecer em especial aos nossos ouvintes, que você possa permanecer atento aí, toda semana tem um bate-papo esportivo com um convidado, e essa semana nós tivemos o privilégio e a honra de podermos bater um papo com Débora Fagundes. Corre lá, segue ela, como ela já falou, tem várias dicas, tem outras dicas, e você pode com certeza está desenvolvendo esse hábito santo, está em volta da mesa com a sua família, para a honra e glória de Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Acabou? Parou a gravação? Deu uma